Olá, desbravadores! Meu nome é Anderson Tavares e eu estou aqui para falar com você. Faz tempo que eu estou por aqui no YouTube, mas se você não me conhece, a gente cria conteúdo sobre o Japão. Então, convido você a ouvir esse nosso podcast. Hoje eu quero falar sobre essa sensação que a gente tem de solidão aqui no Japão, porque eu tenho certeza que em algum momento você já experimentou isso. É claro que após algum tempo a gente percebe que as amizades são difíceis em qualquer parte do mundo, principalmente quando você está longe da sua família, quando você está longe das pessoas que você conhece, dos lugares que você tinha costume de ir. Isso, somado a alguns fatores, acaba deixando você ainda mais com essa sensação de solidão. Exatamente por isso, acho que é importante a gente discutir essa questão, né, de se sentir sozinho. Há uns dias atrás eu assisti um filme do Netflix chamado Meu Nome é Chihiro. E ali mostrava, né, basicamente uma mulher tentando se encontrar e acabando por encontrar pessoas iguais a ela, né, sozinhas. É bem interessante essa visão que o filme mostrou de uma pessoa que está sozinha, cercada de gente. Trabalhar no Japão da mesma maneira com que a personagem Chihiro é solitário, né? Para a gente encontrar essa solitude igual a dela é muito difícil, né? Independente do grau de conhecimento, independente do grau de autoconhecimento que a gente tenha, né? Se sentir bem fazendo alguma coisa é muito, mas muito difícil, principalmente quando esse sentimento de solidão bate. A gente encontra pessoas muito interessantes no nosso caminho aqui no Japão, mas infelizmente encontrar pessoas parecidas com a gente, que a gente possa falar assim, não, essa pessoa realmente é um amigo, é uma pessoa que eu posso contar em algum momento para qualquer situação, é difícil, é raro. É algo que dá para contar nos dedos de uma mão e ainda vão sobrar dedos. Pela experiência que eu tenho aqui, né, já são quase 7 anos morando no Japão, é muito difícil se aproximar de alguém, independente de ser japonês ou ser brasileiro. A gente tem uma questão muito complicada ao se abrir com brasileiros, né, porque ao se abrir, né, com uma pessoa que tem objetivos parecidos ou objetivos totalmente diferentes dos seus, você vai estar sendo julgado de uma maneira mais dura. Por que ser julgado de uma maneira mais dura do que você fosse julgado por um japonês, por exemplo? O japonês, ele está no país dele, né? Alguns são curiosos em relação à nossa presença aqui, alguns querem saber o que nós pensamos do país deles, alguns se interessam, apesar da grande maioria realmente não tá nem aí para você, né? Vê você só como mais um tá trabalhando com ele ali, até porque dentro de uma fábrica não vão ser, claro que com grandes exceções, pessoas que podem ter o mesmo pensamento que você. Às vezes a pessoa tá ali na fábrica, o japonês está trabalhando ali na fábrica como uma única alternativa que ele tem, né, dentre, sei lá, várias opções que ele podia ter escolhido. Já o brasileiro, ele está quase na mesma situação que você, mas 90% está pensando em voltar para o Brasil. Então, tipo, a mesma coisa que você passa, pode ser que o outro não esteja passando, por isso, né, ele faz ali um grande esforço para que esse ponto da vida dele seja só uma ponte para algo que ele está buscando, algo do futuro que ele está querendo. E isso às vezes coloca a gente num vazio muito grande, porque as pessoas que têm os mesmos objetivos que os seus são poucos mesmo. E isso pode dar essa sensação de que a gente está sozinho, né? Principalmente quando a gente enfrenta problemas, principalmente quando a gente enfrenta questões, né, de vazios existenciais, principalmente quando a gente enfrenta problemas de dinheiro, principalmente quando a gente enfrenta problemas de incerteza, problemas de qualquer espécie, né, problemas de comunicação. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa
E essa coisa, ela tá tão distante do nosso horizonte, ela tá tão intangível, né? Vou usar um exemplo simples e que todo mundo que vive no Japão e todo mundo que quer viver no Japão já imagina que acontece e que é, assim, se não uma parede que quase intransponível, uma muralha quase intransponível, é algo que é extremamente exigente, que é o idioma. A gente pensa assim, poxa, eu vou estudar o idioma aos poucos, naturalmente eu vou aprender. Só que a gente cai num ambiente onde as pessoas estão trabalhando, elas estão vivendo, elas às vezes estão próximas, até tendo experiências parecidas com a sua, estão com filhos pequenos, estão buscando se estabilizar na vida, acabaram de mudar de cidade, né? Ou moram há muito tempo aqui, mas querem fazer coisas parecidas com você, só que elas não entendem que você chegando de um outro país, você não vai conhecer as mesmas palavras que elas conhecem, você não vai se descrever da mesma maneira com que elas se descrevem, você não vai ter a possibilidade de estar usando o mesmo vocabulário que você gostaria de usar, né? Porque, infelizmente, a gente está limitado às coisas que a gente aprende e que a gente compreende. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa no trabalho, né, e é um japonês, e a gente estava falando sobre palavras. Né? Ele tem muito interesse em aprender português e eu tenho muito interesse em aprender japonês, então a gente estava fazendo essa troca. Eu acredito que a palavra que tinha aparecido era narau, de aprender. E ele, estudando por conta própria, ele me falou uma palavra que ele viu, que é muito parecida com aprender, que é a apreender. Realmente é muito parecido e as situações de usar são totalmente diferentes, né? Então, da mesma maneira eu falei para ele assim, mas em japonês existem muitas palavras parecidas, muitas palavras próximas, muitas palavras que a gente acha que é uma coisa, mas na verdade são outras. E isso é mais um obstáculo para a gente entender o que está acontecendo. É lógico que tem o contexto. É lógico que tem essa questão de a gente ter que analisar o que está acontecendo. Mas, independente disso, quando eu estudo, por exemplo, para fazer, né, o exame de proficiência no nível 5, que é o mais simples, ali eu vou estar tendo que explicar, vou tendo que aprender, vou estar tendo que saber interpretar coisas relacionadas a expressões simples, a coisa simples. Né? Nada do que eu falei aqui até agora é uma coisa simples. Então eu não aprenderia jamais no N5 a me expressar dessa maneira. Nem no N4. Talvez um tantinho no N3. E aí que está o maior desafio. Para se expressar de uma maneira eficiente, seja para mim procurar ajuda médica, seja para mim construir, né, às vezes, um laço de amizade mais forte, para poder interagir em outros ambientes, além do ambiente de trabalho, eu teria que estar me dispondo a aprender um nível assim próximo do N2, entre N2 e N1, para poder conversar com qualquer pessoa aqui no Japão. Sinceramente, são 7 anos que eu moro aqui, sinceramente, são 7 anos que eu tento aprender o idioma e, sinceramente, são 7 anos que eu tenho fracassado. E essa questão de se sentir sozinho, essa questão de sentir que você não avança na sua vida relacionado ao aprendizado do idioma, essa questão de se sentir excluído por ser estrangeiro, só piora tudo. Então, essa reflexão que eu queria fazer com você hoje, né? Agradeço você que escutou até aqui. Por favor, deixe um teu comentário. Eu não sou bom em podcast, eu estou começando agora. Eu quero sugestões, tá? E quero fazer alguma coisa nesse sentido, 10, 15, 20 minutos, para que você possa também compartilhar, né, as suas ideias comigo. E a gente vê se a gente está realmente podendo desbravar o Japão da maneira com que a gente deveria. Né? Mas não sendo desbravadores no sentido de fazer tudo sozinho. Né? Você tem aqui
né? Um desbravador que você pode contar. Anderson Tavares, por favor, vem cá, deixa o teu comentário e a gente se vê no próximo episódio aqui do podcast do Desbravando. Muito obrigado.